Então, salve galera, vocês aí que estão em casa nesse tempo de pandemia de coronavírus, essa loucura que está acontecendo na vida da gente. Eu imagino como deve estar sendo aí para muitos de vocês não poder acompanhar uma partida de futebol, não poder sair, não poder aí se divertir. Apesar do isolamento social ainda não estar tendo o efeito desejado, a gente tem ainda alguns problemas quanto à obediência da população, ou pelo menos a responsabilidade do povo entender que o isolamento social é uma medida importante, mas a gente tem aí, né, pelo menos parte das pessoas obedecendo a ideia de ficar em casa, de não fazer aglomerações, e isso pode ajudar bastante a gente voltar a ter futebol, a ter atividades. Mas enquanto a gente não tem, né, o que dá para fazer é imaginar, e também alguns clubes estão fazendo conversas para organizar os campeonatos, para ver como é que vão fazer, né, pedindo ajuda da CBF, inclusive, as equipes aí do futebol maranhense, do futebol brasileiro. Todo mundo está precisando de ajuda nesse momento, já que não tem jogo, e os atletas precisam ser pagos, as atividades do clube também precisam aí de dinheiro para poder continuar, né? Isso em qualquer equipe, independente de ser de Série A, Série B, Série C e Série D, né? E também das equipes estaduais. Então, o que acontece, né, nesse momento é o seguinte: alguns times, né, primeiro das divisões nacionais, a gente tem aí o Sampaio Corrêa da Série B, o Imperatriz da Série C, o Juventude Samas e o Motoclube na Série D, foram pedir ajuda à CBF e com isso conseguiram aí um auxílio. No caso, o Sampaio conseguiu um adiantamento das cotas da Série B para a CBF aí no valor de R$600 mil. O Imperatriz conseguiu um auxílio, de fato, da CBF no valor de R$200 mil. Juventude, Samas e Motoclube conseguiram cada um R$120 mil. Além desses times, a gente também tem a Juventude Timonense, que está jogando o Brasileiro Feminino Série A2 e conseguiu a quantia de R$50 mil para continuar suas atividades. Mas antes da gente continuar a falar sobre o assunto, continuar aí a abordar o que os times podem fazer durante esse tempo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, né? Ajudem aqui o canal a crescer, a chegar pelo menos os 1.000 inscritos, e aí a gente poder fazer transmissões ao vivo, tá? Também, se você puder ativar as notificações do canal, compartilhar esse vídeo vai ser muito importante, tá bom? Mas enfim, agora tratando do assunto principal, né, desse vídeo de hoje, o que os times podem fazer nesse tempo e como é que o campeonato maranhense, especialmente falando, vai continuar. Até porque existe uma ideia de que os estaduais precisam ser encerrados antes do Campeonato Brasileiro. Então, alguns estaduais aí já estavam muito bem encaminhados. No caso do Campeonato Maranhense, a gente que tem uma estrutura dividida em 4 fases, tem uma fase de grupos e tem 3 fases de mata-mata, né? Nessa fase de grupos, a 6ª rodada já estava quase toda encerrada. A gente teria aí o jogo do Juventude Samas contra o Maranhão, o jogo que seria em São Mateus, mas também um jogo atrasado da 4ª rodada entre Imperatriz e Sampaio Corrêa. E tirando esses 2 jogos, a gente teria apenas mais uma rodada para fechar a fase de grupos. Então, a gente tem um problema aí, né, que tem muito poucos jogos para encerrar. Algumas equipes vão jogar apenas uma partida, já que os 2 times rebaixados, obviamente, não vão poder mais jogar durante a competição. Inclusive, a gente tem um rebaixador matemático, que é o Cordino, que não tem, pelo menos de acordo com o andamento do Maranhense, não teria como escapar, porque já tem apenas 1 ponto na competição, e aí o Maranhão tem 5, né? O Cordino, com apenas uma partida a realizar contra a equipe do São José, não teria como passar matematicamente dos seus adversários, né, na briga direta aí contra o rebaixamento. O Cordino, que inclusive foi rebaixado num jogo contra o Juventude Samas no dia do seu aniversário, no dia 8 de março de 2020, comemorando 10 anos no Campeonato Maranhense Série A, e foi rebaixado, né? Um aniversário que é para todo mundo esquecer, mas por enquanto esse seria o único time matematicamente rebaixado no Campeonato Maranhense. E aí o que aconteceria é que, com toda essa paralisação, o Cordino, se voltasse a jogar o Campeonato Maranhense, teria que jogar apenas uma partida. E aí não teria mais jogo, porque a primeira fase são 7 jogos, o Cordino já jogou 6. Então não teria mais muito o que fazer. Além disso, os outros times que estão na briga contra a queda aí no Campeonato Maranhense são o São José, e também a gente tem aí o time do MAC, né, brigando
para não cair. O Mike que inclusive poderia escapar matematicamente do risco de rebaixamento se vencesse o Juventude de Sama, só que o jogo acabou não acontecendo. E aí o Mike ainda teria mais uma partida, essa contra o Moto Clube, né, o clássico aí Maremoto. E inclusive havia até uma projeção de que ficaria muito difícil para o Mike escapar do rebaixamento, aí ficaria bem complicado, já que o São José jogaria contra o Cordino. Então, teoricamente, uma partida já dada, já vencida para o time do São José, enquanto o Mike teria que enfrentar um Moto que está invicto, levou apenas um gol em 6 jogos. Então ficaria uma situação extremamente complicada para o Mike escapar do rebaixamento do Campeonato Maranhense Série A. Então essa paralisação acaba ajudando até o time do Mike, mas não tanto, porque precisa pagar jogadores, tanto o Mike quanto o Pinheiro, quanto o Cordino e o São José, que são as 4 equipes maranhenses sem divisão nacional, não receberam auxílio da CBF. E eles precisam pagar atletas, eles precisam pagar as atividades diárias e não tem dinheiro. Então, qual seria a saída para isso? Né? Uma saída que vem sendo adotada todos os anos seria utilizar aí o dinheiro que o governo do estado oferece, né, via a lei de incentivo ao esporte, esse dinheiro que vai aí para a Federação Maranhense de Futebol, tem toda uma gambiarra aí com o Instituto Maranhense de Futebol, mas o certo é que os times poderiam receber esse dinheiro como viriam recebendo todos os anos. Então esse auxílio vindo do governo acabaria sendo importante, né, independente do que você acha sobre o auxílio, se concorda ou se discorda com o uso aí do dinheiro de lei de incentivo ao esporte para os times, né, mas seria uma grana importante para ajudar a financiar, para ajudar pelo menos a pagar essas contas dessas equipes. Então, pensando pela parte financeira, né, o Sampaio vai ter um adiantamento e inclusive já vem limpando todo o seu elenco, já tem apenas 15 atletas no seu plantel e inclusive, né, foram 10 dispensas aí recentes, fez uma limpa geral no elenco, coisa que os outros times ainda não fizeram. Mas a gente tem que parar para pensar que boa parte dos times estaria agora, né, se o Campeonato Maranhense tivesse continuado, o time rebaixado já não estaria mais jogando, porque a última rodada estava prevista para o dia 28 de março. Então, a gente teria aí 2 rodadas já de mata-mata, né, dos 2 jogos dos playoffs, né, que seria o terceiro e o sexto da tabela de classificação, já teria acontecido. E aí a gente teria uma fase já tendo passado, e aí dos 8 times que estavam começando, que jogaram o Campeonato Maranhense, 4 já não teriam mais atividades, pelo menos nesse primeiro semestre, considerando aí que a gente tem a Copa FMF, e é uma competição que dá vaga na Copa do Brasil, que dará vaga também na Série D, né? Já dava vaga na Série D, mas havia a proposta de também colocar vaga na Copa do Brasil, estava previsto no regulamento do Campeonato Maranhense. E aí, a gente precisa agora pensar, 4 times já não teriam mais jogos. E desses 4, 2 não tem calendário nacional. Então a única competição que eles teriam a jogar seria a Copa FMF. É uma competição curta, aí dura um mês, pouco mais de um mês, né? Às vezes até menos de um mês, dependendo de como é o andamento do calendário. Então, vai ficar uma questão muito curta de calendário para essas equipes. E dependendo de quando a gente tiver futebol de novo, que pode demorar muito a acontecer, ou pode vir daqui a um mês, talvez 2 meses, seria interessante para essas equipes que vão ter que voltar e jogar apenas uma partida, times que já não teriam mais contratos vigentes com atletas, seria legal fazer aí um jogo, né, do Campeonato Maranhense, e você conseguir agregar logo o final do Campeonato Maranhense com o início da Copa FMF. E aí você pelo menos daria algum calendário melhor para essas equipes para jogarem, já que pelo menos a gente espera que os times querem voltar a jogar futebol. Tem toda a questão de contratos e tal, talvez seja mais vantajoso você jogar apenas uma partida, mas aí teria que pagar os atletas de qualquer jeito, né? Então dependeria muito dos detalhes individuais aí das equipes com os seus atletas. Então pode ficar uma situação meio complicada, meio embaraçosa para decidir como é que ficaria esse campeonato maranhense, e as equipes que teriam apenas um jogo ou 3, né, para jogar aí até o final do ano. Parece meio difícil a gente pedir que os times voltem a jogar o campeonato estadual para jogar apenas uma partida, né? Você monta um time todo, joga uma partida, acabou o calendário do time. Então,
pode ser interessante, dependendo de como estiver a situação financeira pro futuro, né? Que aí vai depender de como for o próprio avanço da Covid-19, né? De juntar logo o início da Copa FMF com o final do Campeonato Maranhense e você dá mais chance para esses times, pelo menos, de desenvolverem um calendário um pouco mais sustentável, talvez aí conseguirem diminuir um pouco dos prejuízos, apesar de que a Copa FMF nos últimos anos vem sendo uma competição deficitária, mas equipes conseguem um certo lucro durante a competição, pelo menos na questão de bilheteria. Então, o que a gente pode parar para pensar de tudo isso? Né? Como é que a gente pode concluir? O Juventude Samas e o Moto, que são times que vão jogar a Série D, eles vão ter um pouco de complicação nesse assunto, porque como o Campeonato Maranhense dá apenas uma vaga na Série D e dá 2 vagas na Copa do Brasil, se um dos dois não chegar na final, ele é praticamente obrigado, né, o time que não classificar via Campeonato Maranhense para a Copa do Brasil e para a Série D, ele vai ter que jogar a Copa FMF. E são times que já têm um calendário muito grande, vão ter aí o brasileiro da Série D, né, o Juventude Samas e o Moto Clube. O Imperatriz e Sampaio Corrêa, uma situação ainda pior, porque Série C e Série B são campeonatos com ainda mais datas garantidas. Né? A Série C, que tem aí pelo menos 18 datas, se o Imperatriz passa de fase como passou em 2019, teria pelo menos 24 datas aí no seu calendário. E o Sampaio, que tem 38 datas, já que é uma competição de pontos corridos ida e volta, pelo menos até o momento em que esse vídeo foi gravado, não há anúncio de mudança no regulamento do Maranhense. Então, Juventude Samas e Moto Clube, com os jogos da primeira fase, tem aí 14 jogos garantidos, podendo chegar até a 24 durante o andamento da competição. Poderia ficar um pouco mais complicado para esses times de jogarem a Copa FMF, o final desse campeonato maranhense, mas pelo menos o que se imagina é que eles vão ter disponibilidade de calendário para jogar, coisa que os outros times que não têm calendário nacional vão sofrer um pouco mais, né? Que foi o caso que eu citei de times com apenas 1 ou 3 datas. Então ficaria uma situação bem complicada, bem difícil para esses times de emendarem datas aí de campeonato maranhense com a Copa FMF. Então como é que vai resolver essa situação? Né? É uma questão bem complicada, mas que tudo depende do calendário que sobrar, né, nesse ano. Há uma probabilidade de que a Copa FMF seja cancelada, e se durar muito a questão da pandemia, a gente pode pensar em outra alternativa, né, que é você emendar o final do Maranhense, né, vamos supor aí, se ficar muito atrasado, poderia encerrar o Maranhense em dezembro, né, novembro, dezembro, e aí já emendar com o Maranhense 2021, cancelar a Copa FMF e vai continuar, pelo menos você aí mantém um trabalho, né, para as equipes, pelo menos você consegue aí estabelecer um mínimo de organização, né, e você consegue também definir as vagas a tempo para o calendário nacional. Se você fizer, por exemplo, o final do Maranhense em novembro, dezembro, né, você vai dar o trabalho para os times, né, de temporada e tal, e não vai prejudicar tanto, você vai conseguir definir as vagas aí para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, e também estabelecer um calendário para 2020 minimamente sustentável. Aí poderia inclusive deixar paralelo o Maranhense Série B, como vai ser o caso do Cordino, que já está rebaixado, o Maranhense Série B que é feito também no segundo semestre, logo antes da Copa FMF, porque o time campeão do Maranhense Série B entra na Copa FMF, né, ou pelo menos entrava, né? Vamos ver como é que vai ficar o calendário, mas enfim, e aí você dá uma chance, né, para esses times de fazerem um calendário interessante, né, de quando voltarem de tudo, pelo menos terem jogos aí, ainda que poucos, né, e aí paralelizar as competições Série A e Série B, ou até a Série C, né, que estava prevista para ser para jogar em 2020, né. Então você poderia tornar essas competições paralelas e dar aí uma chance para os times de jogarem, né, a mais de um jogo ou mais de 3 jogos por temporada. Então é isso, tá? Não sei se vocês vão concordar com a minha opinião. Se vocês tiverem alguma outra sugestão para calendário, para ideias aí de datas e tal, de como é que daria para organizar essas competições até o final do ano ou para o próximo ano, tá? Vocês podem deixar nos comentários. Então eu vou pedir de novo, por favor, curtam, né? Se inscrevam no canal, tá? Principalmente. Compartilhem também, comentem, tá? Gosto muito de ver os comentários de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!